Shalom Adonai, esta é a minha saudação a todos amados irmãos da Igreja Unida Internacional e Convenção Unida Internacional. Chegamos à última lição, a 13ª lição da revista Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Como comentarista e também como responsável pelos subsídios bíblicos, teológicos, históricos e também agora pedagógicos a partir da próxima lição, eu quero agradecer, expressar minha gratidão ao pastor Getúlio, diretor da editora Seymour e do seminário William Seymour, ao pastor Leonardo Maier, presidente da Igreja Unida e da Convenção Unida Internacional, e a todos que compõem o ministério e a membresia da Igreja Unida Internacional, pela oportunidade que me concederam de estar fazendo o comentário desta revista e contribuindo também com os subsídios bíblicos, históricos, teológicos, pedagógicos, estando aí assim enganjado com esses projetos da Escola Bíblica Dominical junto à Igreja Unida Internacional. Vamos agora à nossa aula de hoje, a nossa lição. Lição de número 13, que é o estudo 13, que está tratando sobre o novo nascimento. Tá? A página de número 81. Eu inicio falando sobre essa lição dizendo que o novo nascimento se trata de um nascimento espiritual, não é? Um nascimento no aspecto da espiritualidade, da vida espiritual. Claro que o termo utilizado em João 3, versículo 3, o termo anotem, tá? Ele significa de novo, que vai indicar um nascimento que vai ser um novo nascimento, um nascimento de uma nova forma, ou seja, um nascimento agora não biológico, não no aspecto matéria, mas um nascimento agora metafísico, no aspecto espiritual, no aspecto sobrenatural, um nascimento agora que ele é, na verdade, um novo e vivo viver, um viver agora dentro da intervenção, ação, mover, agir e conduzir do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A água purifica e o Espírito vivifica. Então, é uma vivificação o nascer de novo. É viver em total intervenção e ação e transformação constante da ação e operação do Espírito Santo em sua vida. Agora entramos no primeiro tópico dessa lição, na primeira parte, o primeiro tópico, que vai tratar sobre o tema a condição do homem antes de nascer de novo. O homem, na sua condição natural, antes de nascer de novo, ele está dentro do estado de depravação, está dentro do estado da carnalidade, está dentro da condição de uma vida absorvida por todas as obras da carne e até praticando e vivenciando a iniquidade, a impiedade a qual ele está inserido nesse contexto. É uma pessoa guiada, então, e conduzida por todos os seus desejos, anseios carnais, naturais do ser humano. Agora, quando ele nasce de novo, então ocorre uma mudança do curso,
uma mudança desta condição carnal, depravada, pecaminosa, desta condição absorvida pelas concupiscências da carne, e agora vai obter, aí vem o primeiro e o segundo tópico, que é o primeiro, a condição sob a lei do pecado e da morte. Em Romanos, o apóstolo Paulo, nesta carta, nessa epístola que ele trata e discorre sobre a doutrina de salvação em várias etapas, ele em Romanos capítulo 3, versículos 9 a 18, vai discorrer sobre o novo nascimento. E o apóstolo Paulo ali, ele vai descrever a nossa condição sobre a lei do pecado e da morte, que é uma condição totalmente, vamos assim, presa, não é? A condenação, a carnalidade e dominado pelo pecado. Então, claro que nesta condição, ele em Romanos capítulo 6, versículos 3, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque estamos vivendo uma vida de prática do pecado, sem antes ter nascido de novo, estamos na condição da prática do pecado, e esta prática pode resultar na morte, não só espiritual, mas na morte física principalmente também. Agora, ele aqui, mais à frente, vai falar que nesta condição nós também estamos absorvidos da maldade, das práticas do mal, das práticas que nos conduzem ao desenvolver, né, e ao efetivar das obras da carne. Agora, na condição também de homem natural, que é já o segundo subtópico desse primeiro tópico, nessa condição nós nos compreendíamos, ou nós nos encontrávamos, tá? Em uma condição totalmente afastada, distanciada dos caminhos da salvação. Tá? Até aqui eu coloco, sem o novo nascimento, não podemos discernir as coisas espirituais, ou seja, nós não tínhamos condição de observar, visualizar, sentir as questões relacionadas a uma vida dentro de um caminho e de um estado de espiritualidade, de uma vida espiritual, de uma dimensão de vida espiritual. Nós não tínhamos esta condição, não tínhamos esta capacidade de visualizar a vida neste horizonte, nesse sentido. Agora, já entrando no segundo tópico da lição, que vai falar como ocorre o novo nascimento. É uma pergunta, um questionamento, né? O novo nascimento, primeiramente, ele ocorre a partir do arrependimento. Não é? Primeiro, eu me arrependo dos pecados praticados. E pela fé, eu automaticamente agora inicio uma vida de crença, de crer no Senhor Jesus Cristo. Então, fé e o arrependimento me vão conduzir a este novo nascimento. Então, esse novo nascimento, ele vai ocorrer na totalidade da operação, ação e intervenção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que irá promover o novo nascimento enquanto agente da salvação.
Agora vejamos aqui também que até conforme o Rodman Williams, esse teólogo pentecostal, escreve, um nascimento ou um renascimento, ele escreve, tá? Oriundo do próprio Deus, ele considera um novo nascimento. Portanto, de acordo com o Evangelho de João, é ser nascido, não por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas de Deus. Então, João retorna a menção, a ênfase nesse assunto, ao novo nascimento, que é um nascimento espiritual através de uma intervenção sobrenatural de Deus através do seu Espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, guiando o homem a toda a verdade e dando as condições de fortalecimento espiritual para que o homem vá se abstendo das práticas que outrora praticava, que o conduziam ao pecado, que conduziam à maldade e a ser absorvido pelas obras da carne. Agora também, nós vemos aqui, já nesses dois subtópicos desse tópico, como ocorre o novo nascimento, os dois seguintes subtítulos: nova condição e transportados para o reino do Filho. A nova condição é a condição agora de salvo. E esse termo salvo, que nós podemos ir de encontro ao termo sozo, no original grego, liberto. Este termo agora nos indica que nós estamos libertos do pecado, libertos da condição de escravidão do pecado, da condição de domínio de Satanás. E agora nós temos uma nova condição e posição, a nova condição de nova criatura, de nascido de novo. E agora a nova posição de salvo em Cristo, uma posição também de herdeiro de Deus e co-herdeiro, não é, do Filho. Com isso também, ou melhor, herdeiro do Filho e co-herdeiro de Deus, como fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Com essa condição e posição, nós encontramos agora trilhando um caminho que é considerado novo e vivo caminho. Um caminho aceitável à presença de Deus e perante Deus. Agora nós estamos não mais guiados pela falsidade, a mentira e o engano, mas agora nós estamos guiados pela verdade, conduzidos pela verdade e vivendo em fidelidade e integridade a Deus. Agora também vejamos que transportados para o reino do Filho, ou seja, agora é uma expressão esta da realidade que nós nos encontramos e da realidade do que ocorreu com o novo nascimento. Com o novo nascimento, nós fomos transportados para um novo reino. O reino que é reinado, conduzido, governado por Deus. O reino que foi implantado pelo Filho. O reino eterno. Então agora, neste reino, o reino do seu amado Filho, nós agora somos súditos. Nós agora fazemos parte. Nós agora estamos tendo a oportunidade de desfrutarmos das condições, dos benefícios
que esse reino nos concede. O reino de Deus é, como aqui eu escrevo, que pode ser considerado, inclusive, também como o reino do Filho do seu amor. A entrada no caminho que conduz a esse reino eterno e de glória é somente através do novo nascimento. Vamos agora então já para o terceiro tópico da lição: vivificados pelo Espírito Santo. O apóstolo João, no Evangelho de João, ele agora vai enfatizar no capítulo de número 6, no versículo 63, esta ação do Espírito Santo, quando ele concede a nós a vida espiritual. Fazendo uma relação desse texto, inclusive, com o de João, no sentido primário de nascer pelo Espírito vivificado, ou seja, recebendo através do intervir do Espírito Santo. Fazendo até uma relação do que escreve João com o que escreve o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1, que é justamente tanto um como o outro vão trabalhar na condição de vivificados, não é? A relação de uma vida espiritual que ela é como se fosse uma revivificação, ou seja, uma ressurreição espiritual. Nesse aspecto também, Paulo vai declarar que o Espírito nos vivificou e no aspecto de comunicação da vida de Deus à nossa alma. Como se nós agora, ao nascermos de novo, foi comunicado em nossa alma uma comunicação de Deus em nossa alma, através do quê? Da sua palavra revelada, que é o testemunho dele para com os homens, que é a sua comunicação direta com a humanidade. Também agora nós vemos que somos vivificados pelo Espírito Santo, pela água e Espírito. E aí eu me reporto aqui ao que escreveu João, em 1 João capítulo 5, versículo 7 a seguir, que há 3 que testificam na terra e 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Então, o Pai está operando no novo nascimento através do Espírito, pela Palavra, que é o próprio Filho, o Verbo encarnado, a Palavra. E que o Espírito é aquele que age, conduzindo-nos à revelação da Palavra, que transforma-nos e que faz-nos nascer de novo e que purifica-nos, como até um símbolo do Espírito, a água, no sentido de purificação, no sentido de restaurar. Agora também vejamos aqui que Jesus utiliza água e Espírito. Quando ele fala e Espírito, ele está colocando nascer também espiritualmente no quesito de uma purificação espiritual, alcançando um coração novo e um espírito novo. Nascer agora na condição de uma mente nova, de um pensamento novo, de um sentimento novo, de um novo anseio de vida. Tá? E com isso agora alcançamos a mente renovada em Cristo, que é o segundo subtópico desse terceiro tópico. Que agora não temos mais uma mente cativa pelo domínio de Satanás, ou pelas ações e operações de Satanás, mas temos agora uma mente renovada em Cristo. Uma mente em que opera toda a ação e intervenção de Deus
pela palavra revelada e através do mover e o agir e o intervir do Espírito Santo, nos restaurando, nos renovando e nos dando um novo pensamento, um novo olhar, uma nova cosmovisão, um novo sentir, um novo perceber e um novo conceber das coisas, olhando não somente pela ótica material, mas priorizando olhar também pela ótica espiritual. E agora entramos então já no nosso quarto subtópico, quando eu falo das evidências do novo nascimento. Sobre as evidências do novo nascimento, nós vamos ver agora que a primeira evidência mais marcante é o amor de Deus que está em nós. Segundo, também, além do amor de Deus, nos tornamos herdeiros de Deus, não é? E co-herdeiros de Cristo. Além disso, também alcançamos a evidência de um crescimento em virtudes espirituais. E quinto, confessamos que Jesus Cristo veio em carne, e essas escrituras nos indicam que podemos ter certeza, sim, que nascemos agora olhando para as evidências do nascimento espiritual outorgado a nós pelo Filho. Participantes agora também com Cristo na vida. E isso implica em que agora nós estamos à presença de Cristo, a presença da esperança da glória, a presença da glória revelada, a presença do Verbo que se fez carne, do Deus materializado. E nesse aspecto também nós alcançamos, como aqui eu escrevo, um novo testemunho, uma nova posição, e agora nos tornamos herdeiros de Cristo, de Deus, co-herdeiros de Cristo, porque estamos participando com Cristo e em Cristo de uma nova etapa, de uma nova dimensão, de uma nova condição, uma dimensão de uma vida terrena que aponta para a celeste. Circuncidados em Cristo, essa é uma expressão paulina. O apóstolo Paulo fala que a circuncisão que tem sentido, significado, não é a circuncisão da lei, que é apenas uma marca, mas é a circuncisão espiritual, a circuncisão que é operada no coração, no novo nascimento. Aquela circuncisão que é não uma marca, um aspecto litigioso da lei, mas sim é uma marca, nem vou colocar aqui uma marca, mas uma identificação com Cristo. Circuncidados em Cristo, então, significa identificado com Cristo, uma nova identidade. Tá? Os resultados do novo nascimento, que é agora o ponto quinto. Primeiro aqui, nós podemos colocar, nos tornarmos filhos de Deus, nos tornarmos servos do Deus Altíssimo, nos tornarmos súditos do reino eterno, participantes de uma vida que aponta para a eternidade, uma vida, mesmo sendo terrena, com um foco numa vida celeste. A fé em Jesus Cristo, como subtópico, é um dos resultados do novo nascimento. Alcançamos agora uma verdadeira convicção, uma verdadeira certeza, uma verdadeira crença no aspecto de crer em toda a sua totalidade, sua abrangência
e de poder desfrutar do que a fé nos concede, do que a fé em nós opera, do que a fé em nós propõe e intervém. A fé em Jesus Cristo não somente nos conduz à salvação, mas nos conduz também a uma nova vida, uma vida aonde Cristo está presente, uma vida aonde Ele está intervindo e operando, e uma vida que o fim dela, sendo fiel até a morte, é a vida eterna. Também, como resultado do novo nascimento, vida e paz. Vida esta abundante, vida esta plena, vida esta de justificados pela ação jurídica e judicial de Cristo na cruz do Calvário. Ao nos justificar pela fé, temos paz com Deus. Temos uma paz que o mundo não pode dar, mas Ele nos concede gratuitamente. Uma paz eternal, uma serenidade de vida, não é? Uma natureza agora que mesmo material, ela tem aspectos de uma natureza incorruptível, porque opera em nós a semente incorruptível da palavra, nos extraindo, através do processo da santificação, a corrupção e nos tornando a cada dia incorruptíveis em Cristo. Também agora somos gerados e renovados a cada dia através da ação do Espírito Santo, com o seu lavar regenerador e renovador. E agora, além disto, vivenciamos uma operação total do Espírito Santo em nós, a cada dia fazendo brotar em nós os frutos espirituais e nos levando a uma nova dimensão de vida, a vida sobrenatural do Espírito. Agora vejamos aqui os dois subsídios teológicos desta lição. O primeiro subsídio teológico, eu coloquei o título A Doutrina do Novo Nascimento dos Escritos do Apóstolo João. Não é? Roy Zuck, na seu livro de Teologia do Novo Testamento, ele traz a seguinte exposição para nós. Jesus declara o novo nascimento espiritual como um pré-requisito para entrar no reino de Deus. O prólogo do Evangelho de João afirma que, de uma forma explícita, é necessário o novo nascimento espiritual. E quando também o novo nascimento ocorre, alcançamos uma nova dimensão. João vai apontar nas suas epístolas joaninas alguns aspectos sentidos desse novo nascimento. Encontramos inúmeras vezes, por exemplo, o conceito do novo nascimento como nascimento espiritual. Depois também como nascido dele. Encontramos outras referências como também de um novo viver, de um viver espiritual e de um viver aonde exala o amor de Deus e uma vida plena e vitoriosa em Cristo. Agora vejamos aqui também, já nesse segundo subsídio teológico, o título Crescimento Espiritual relacionado ao novo nascimento proposto pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele fala da imagem do crescimento na vida cristã, quando ele aborda sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 1.
E ele vai apresentar e vai tratar o sentido que o nascimento espiritual, ou a conversão, é apenas o início, que deve ser seguido de um processo desenvolvido de um amadurecimento de caráter e de um novo entendimento. Então, esse crescimento, que é a maturidade espiritual, ela é alcançada pela vivência da palavra, pela inserção e absorção da nossa vida no que a palavra prima e pauta para um viver fecundo, um viver próspero e um viver principalmente dentro dos propósitos e querer e vontade de Deus, e querer de Deus. Então, as imagens do novo nascimento, segundo propostas por Pedro, como pedras espirituais, não é? E é um crescimento que relaciona-se com o ensino do apóstolo Paulo também, que é chamado de mudança de um comportamento da antiga pessoa para a nova. Pode-se observar em especial que 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, ele fala o seguinte: não conformes a antiga concupiscência, mas sejam santos em toda boa conduta, da mesma forma que Deus é santo. E vamos ver também que João retifica o que Pedro fala em 1 João 2, 1 a 3, quando ele diz: pondo de lado várias coisas ruins e ansiando o crescimento espiritual. Então nós vamos ver que tanto Paulo, como Pedro, como João, em suas epístolas, vão trabalhar o processo do novo nascimento. Um processo de uma restituição e uma reestruturação. Restituição no aspecto de uma vida que é restituída. E reestruturação no aspecto de uma nova estrutura que é alcançada. Mas também uma vivificação, um ressurgir, um renovar e um ressurgir. Ressurgir para uma nova vida. E um renovar de pensamento, de ações, de manifestações e principalmente de caráter, de obras, de frutos, de práticas, demonstrando agora um testemunho vivo, um testemunho operado e manifestado pelo agir e intervir do Espírito pela palavra e na palavra. Assim agora estamos imergidos e submergidos na nova dimensão das águas purificadoras de Cristo pelo agir e intervir da palavra através do Espírito Santo. Então esta era a nossa aula final, a aula derradeira dessa lição, para fechar a revista Fundamenta a Fé Cristã, volume 2, produzida pela editora Seymour, para a Igreja Unida Internacional, Convenção Unida Nacional e todas as igrejas que queiram adquirir esse extraordinário material bíblico e teológico. Amém.